Gente, boa tarde. Eu tentei gravar um vídeo mais tecnológico, mas não deu certo. Passei a manhã todinha tentando, mas não deu certo. Então vou trabalhar com o que dá, né? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar com 3 descritores, certo? D4, D5 e D6. E aí nós vamos corrigir logo nesse primeiro vídeo as primeiras 3 questões que diz respeito ao D4. Gente, o que é basicamente o D4? O D4, ele vem para o aluno saber desenvolver a questão da interpretação textual, certo? Tanto da parte escrita como das imagens em si, das gravuras, certo? E também a questão de saber relacionar o texto com uma informação implícita, saber relacionar 2 tipos de texto, né? Ou textos iguais, como por exemplo as tirinhas, certo? E a partir dessa interpretação, responder o que é pedido, tá certo? Na questão. A primeira questão, ela diz o seguinte: toda hora somos pisados pelos governantes, isto é, o outro responde: vocês, mulheres, têm que exigir seus direitos. Exigir o direito de pisar também com seus pés maravilhosos. Aí o outro, ai. E a próxima tirinha diz o seguinte: nossa. Lembra-se da história da cigarra e da formiga? A formiga trabalha duro a vida inteira e no fim alguém pisa nela. Aí a questão diz o seguinte: as tiras ironizam a célebre fábula e a conduta dos governantes, tendo como referência o estado atual dos países periféricos. Pode-se afirmar que nessas histórias está contida a seguinte ideia: A. Crítica à precária situação dos trabalhadores ativos e aposentados. B. Necessidade de atualização crítica de clássicos da literatura. C. Menosprezo governamental com relação às questões ecologicamente corretas. D. Exigência da inserção adequada da mulher no mercado de trabalho. E. Aprofundamento do problema social do desemprego e do subemprego. Então vamos começar a eliminar. A letra A fala da questão do desemprego e do subemprego. A letra E, no caso, né, não pode ser. Por quê? Porque na tirinha fala dessa questão de quem manda, de quem obedece, né? E na tirinha 2 fala da questão de que as pessoas trabalham a vida inteira para no final não ter direito a quase nada, né? Então não é a letra E. Exigência da inserção adequada da mulher no mercado de trabalho. Bom, nós temos que relacionar 2 tirinhas. Se fosse somente a primeira tirinha, até que poderia ser a resposta, dependendo da pergunta, né? Então não é a letra D. Letra C. Menosprezo governamental com relação a questões ecologicamente corretas. Gente, não falou nisso aqui de maneira nenhuma. Não falou em ambiente, não falou em ecologia, não falou em nada disso. Então não é essa a resposta. Letra B. Necessidade de atualização crítica de clássicos da literatura. Gente, na segunda tirinha até faz uma comparação, né? Relembra. Mas isso não quer dizer que seja a resposta, porque, como eu disse, está falando das 2 tirinhas, certo? A letra A. Crítica à precária situação dos trabalhadores ativos e aposentados. Essa seria a resposta? Sim, essa seria a resposta. Por quê? Porque na última tirinha
né, se faz menção aos trabalhadores, né, que passam a vida inteira trabalhando e no fim não tem direito a nada. Então aqui engloba os aposentados, certo? E na primeira tirinha fala daqueles trabalhadores que estão ativos, que precisam de voz, que precisam de vez. Então, está fazendo a crítica à precária situação de quem? De tanto dos trabalhadores ativos como dos trabalhadores aposentados. Tá ok? Então, a resposta da primeira questão é a letra A, de amor. Vamos agora à segunda questão. Entrei em pânico e desliguei. Que tipo de empresa deixa uma pessoa de verdade atender o telefone? Então vamos lá. Esse carinha aqui, maior, ele ligou para alguma empresa, né? Tipo, Claro, algum banco, digamos assim, para exemplificar melhor. E aí ele esperava que quando alguém atendesse a ligação dele, fosse, né, algo automático, tipo, aperte 1 para isso, aperte 2 para aquilo, aperte 3 para isso. Então ele esperava isso, certo? Então vamos lá à questão. A questão diz o seguinte: a situação abordada na tira torna explícita a contradição entre a revolução informática e a exclusão digital. Tá falando sobre a exclusão digital? Não. Economia neoliberal e a reduzida atuação do Estado? Nessa interpretação que eu fiz, eu falei sobre atuação do Estado, eu falei sobre economia? Não. C. Inclusão digital e a modernização das empresas? Não está falando de inclusão digital. Ele até subestimou a modernização das empresas, né? Mas não fala em inclusão digital. Letra B. Inteligência empresarial e a ignorância dos cidadãos? Não. Ele até está falando da questão da inteligência empresarial, mas não está falando da ignorância dos cidadãos. Então, relações pessoais e o avanço tecnológico? Sim. Porque diante do avanço tecnológico, ele entrou em pânico porque na realidade dele não é para existir nenhum tipo de relação pessoal, né? Como, por exemplo, uma pessoa de verdade atendendo ao telefone. Então, letra A é a opção o quê? Corretíssima, ok? Então vamos lá, próxima questão. Terceira questão a respeito do descritor de número 4. Então nós temos aqui a Mafalda, né? Que essa meninazinha aqui é temida por muitos estudantes, mas que na realidade ela traz indagações do nosso dia a dia e que se a gente for prestar atenção, né, a Mafalda não causa medo, é só botar a cachola para funcionar um pouquinho, certo? Lembrando que sempre que eu digo para vocês, coloquem as catracas para funcionar, porque a cabeça não foi feita só para piolho e chifre não. Então vamos lá. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Então bora lá. Aqui, né, nesse primeiro quadrinho, a Mafalda falou do indicador do dedo. E quando chegou aqui, a Mafalda confundiu o dedo, né, com os dados que indicam o desemprego. Então, no caso aí, houve uma confusão, né? Vamos ver o que as opções dizem sobre essa confusão que a Mafalda fez.
Então, bora lá. O humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a personagem Mafalda fazer o que exatamente? Letra E. Atribuir no último quadrinho fama exagerada ao dedo indicador dos patrões? Não, até porque no último quadrinho ela tá falando do indicador de desemprego, então é uma opção totalmente errada. D. Usar corretamente a expressão indicador de desemprego, mesmo sendo criança? Ela usou corretamente, de acordo com a leitura que nós fizemos? Não usou corretamente. Letra C. Atribuir no primeiro e no último quadrinhos o mesmo sentido ao vocábulo indicador? Será que é essa? B. Considerar seu dedo indicador tão importante os patrões, quanto dos patrões? A. Atribuir no primeiro quadrinho poder ilimitado ao dedo indicador. O dedo indicador da Mafalda tem um poder ilimitado. Tudo que a Mafalda quer, ela só aponta o dedo e pronto? Não. Então, exclui a A, exclui a B, exclui a C, exclui a D e exclui a E. Então, qual é a resposta da questão? Obviamente, é a letra o quê? Letra C, certo? Pronto. E agora nós vamos usar essa parte aqui final. Que essa parte final é uma parte que vocês devem usar como autorreflexão, certo? Conseguir interpretar textos não verbais, textos que articulam elementos verbais e não verbais. Então, assim, façam uma autorreflexão, respondam isso. Se vocês conseguiram realmente fazer a interpretação dos textos, se vocês conseguiram articular, tá certo? Então, essa reflexão ela é muito interessante para o aprendizado de vocês, tá ok?